Oi, bom dia, bom dia, bom dia. A gente tá entrando uma horinha depois, porque o papai teve que levar minha sobrinha na escola, que o Tiago e a Deise estão lá em Curitiba cuidando da saúde do Tiago. Então, o meu pai não pode entrar às 7. Então, eu tô entrando às 8 aqui para essa live. E já solicitou aqui, vamos lá. Alô, bom dia, papai. Benção. Olá, bom dia, Deus abençoe a todos. Já estou na sala, tem um amigo da bola aí, ó. Show de bola. Papai é amigo da bola, show de bola. E olha aí o Pastor pastor Gilmar Gilmar, Pereira, lá do Monte Alegre. fera demais. Tá caminhando com a gente aqui nessa empreitada aí da pré-campanha, enfim, e vários projetos, né, Gil? Bom dia, bom dia. Hoje a gente está entrando às 8 da manhã, porque o papai teve uma missão e vai ter essa semana, né, pai? Nossa, uma É, missão extraordinária que é levar missão de avô. falar que é falar do levar minha sobrinha para a escola logo cedo, que é a filha do Tiago, do pastor Tiago, meu irmão, né? Porque os dois, né, a Deise e o Tiago estão em Curitiba e essa semana a missão ficou para o meu pai. É isso aí. É. Então, hoje a gente vai, vai falar aqui um tema livre, porque é um tema bastante interessante, que é a questão da prática da fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se tem ainda conhecimento, que você ainda não viu, né? Uhum. É interessante porque a gente vive repetindo esse versículo Em que versículo tá? sobre a fé, Hebreus 11, né? Hebreus 11. E é interessante porque a gente vive repetindo esse versículo, porém não tem o hábito de praticá-lo, né? Na hora H, como se diz, né? Na hora que você precisa realmente praticar esse versículo, normalmente a carne, né? A mente leva você para o oposto, né? Sim, sim. Ontem nós falamos sobre o fruto, o fruto Do Espírito. do Espírito, que não são os frutos, né? É o fruto do Espírito e as obras da carne. Interessante, porque a carne ela gera obras, mas não frutos. Por que isso? Porque o fruto da obra da carne vem depois, né? Sim. Quando você pratica algo egoisticamente, então vem o fruto depois. Você vai colher o fruto daquela obra que você fez, né? Que foi de encontro à vontade de Deus, de encontro à verdade. Aham. E vimos sobre isso ontem, mas essa situação da saúde do Tiago tem nos levado a algumas experiências muito interessantes no âmbito da fé.
E hoje de madrugada, umas 4 da manhã, eu estava acordado ali e vi que a Deise e o Tiago também estavam acordados lá em Curitiba. Por quê? Porque o Tiago estava com dores, né? Sim. Nós havíamos conversado com ele por volta assim de umas 10h30, 11 horas da noite, e conversando sobre a palavra, né? Fortalecendo com a palavra. Porém, na hora que a dor aperta, aí a mente nos trai, né? A mente nos trai. A palavra diz que enganoso é o coração do homem, né? E quando a Bíblia fala sobre isso, ela está falando exatamente sobre emoção, tá? Não é sobre o sentimento, mas sobre a emoção que o coração gera. Uhum. Então, o coração é o órgão que transmuta, né, que manifesta a energia chamada emoção. A emoção é um tipo de energia. Tá? E quando você tem, por exemplo, uma dor, né? Você sente uma dor, essa dor ela vai precisar da emoção, ou seja, da energia que a emoção vai, vai gerar, e essa energia, de acordo com a energia que seja gerado, ou vai levar você para o medo, ou vai levar você para a tristeza, né? Se você tem uma dor sentimental, por exemplo, aí leva você para a tristeza. Uhum. Se você tem uma dor física, como é o caso do Tiago, aí leva você para o medo. Uhum. Aí do medo vem uma série de pensamentos contrários à fé. Então é nesse momento que a emoção que é gerada de um sentimento de dor, Uhum. né? A emoção que é gerada de através de um sentimento de dor, um pensamento de dor, nesse momento é o momento que você tem que ter cuidado com a fé. Ter cuidado com o que ou em que você está tendo fé ou colocando a sua fé. Porque se você colocar a sua fé no medo, então a palavra de Deus diz lá em 1 João 4:18, que o medo gera castigo. O Lucas pode até ver ali, dar uma olhadinha ali. É 1 João 4:18. Primeira carta de João, epístola de João, para quem Sim. não conhece. Então ali está dizendo isso, que no amor não existe medo, né? E nós vimos que Deus é amor. Então se você está com a fé em Deus, ou seja, você está com a fé no amor, e esse O primeiro, sentimento que o o primeiro amor, ou o segundo? 1 João 4:18. 18. Aqui, ó. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Isso, então. Está dizendo o seguinte, olha, no amor, quem é amor? Esse amor aí é o amor ágape, é Deus, né? Então é o Uhum. amor que é gerado por Deus, né? Porque Deus é amor. E esse temor aí não é temor de reverência, de respeito. Esse temor aí é temor no sentido de medo, ter medo, né? Sim. Então, quando você se deixa levar, né, pelo temor, pelo medo,
é a sua emoção que vem desse medo, é uma emoção de derrota. Olha, É uma. Dona Dulce lá de Maceió. Pois é, nosso abraço a essa nossa amiga irmã lá de Maceió, Alagoas. Dulce, você está mais nova do que antes, né? Deu, como é que chama? Luzes no cabelo, nem sei a luz do cabelo dela faz um bocado de anos já, né? Obrigado, viu, Dulce, pela sua presença, por estar nos acompanhando. Eu até quero abrir um parêntese aqui e responder um comentário que a Dulce fez sobre a questão do comportamento dos líderes que fazem coisa errada. Né? Vou falar assim para ficar mais leve. O comportamento das pessoas depende de cada um, né? E nós falamos, não sei se não foi ontem, nós falamos dias atrás, que o que leva as pessoas a cometerem ou terem um comportamento contrário à palavra, contrário ao amor de Deus, é a ignorância, ou seja, o desconhecimento, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Né? Em Oséias 4:6 diz assim, ó, o meu povo sofre por falta de conhecimento, que essa palavra no original é conhecimento com entendimento, não é um conhecimento informativo, né? Então, exemplo, você vê o jornal e fica sabendo que aconteceu um acidente tal na rua tal, na BR tal, enfim. Isso aí é um conhecimento apenas informativo. As pessoas vivem na igreja, né? E eu falo da igreja evangélica porque eu vivo, né, dentro dela, e aí não prestam atenção, ou seja, não fazem uma reflexão, uma meditação sobre o que a palavra de Deus quer dizer, sobre o que a palavra de Deus traz por revelação ou com revelação. Daí cometem erros, né? Cometem situações ou ações que faz com que as pessoas se sintam mal, né? Quando vem da parte de um líder religioso, né? Mas é uma coisa que nós temos que entender que nós temos que deixar cada um viver a sua vida, porque cada um vai pagar pelo que vive, pelo que faz. Então nós temos que nos firmar na palavra. Nós temos que nos firmar em Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. Não tem outro. Então, se eu me firmar nele, então meu pai, minha mãe, meu marido, meu sobrinho, meu filho, pode fazer o que quiser, não vai me afetar. O que eu posso fazer é, se tiver oportunidade, alertar esse meu amigo, esse meu irmão, né? Esse meu líder, às vezes, alertar ele que ele está cometendo uma falha, que ele está fora da palavra. E aí é com ele se ele vai seguir ou não a minha orientação, o meu toque, minha dica, né, o meu conselho. Ok, Dilson? Te amo, hein? Um abração na família toda aí, tá bom? Então, continuando com o que nós estávamos falando sobre a fé, então quando a gente se encontra no momento de dor, há uma tendência natural do homem em seguir, tá, o sentimento carnal, né? Seguir o sentimento que é proveniente dos olhos, dos ouvidos, né? Do conhecimento que acumulou da sua formação familiar, da sua formação intelectual, formação social, né? Escolar. Né? Muita gente tem apenas um conhecimento escolar básico, mas várias coisas ele aprendeu ali, e essas coisas estão gravadas no seu subconsciente, né? Que a maioria das pessoas não sabem que é isso que faz com que a gente cometa deslizes, né?
faz com que a gente cometa certas infrações, né, digamos assim, com Mas relação à às palavra de Deus. vezes, mas a maioria das vezes, quando acontece algo nesse sentido, é porque a pessoa está envolvida num, numa ambiência que faz com que ele seja bloqueado para a voz do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está Sim, caminhando com ele a todo momento, né? Isso está claro, isso é fato. Só que, como ele está na ambiência errada, talvez essa ambiência, quer dizer, a minha visão, essa ambiência faz com que ele se bloqueie para a voz do Espírito Santo e dê abertura à voz da carne, né? sim. O ambiente, né, até alguns filósofos defendem que o homem é produto do meio, tá? Esse homem que é produto do meio não é o filho de Deus, não é o homem essência, né? O Tiago tá melhor, viu, Dulce? Não é o homem essência, né? Não é o homem filho de Deus. O homem que a filosofia diz que é produto do meio é justamente esse homem natural ou homem carnal, quando ele tem conhecimento da sua, da sua consciência pecaminosa, entende? Que o homem ele nasce natural, né? O homem natural é aquele que nasce sem conhecimento de nada, depois aí vai tomando, vai conhecendo as coisas e vai tomando para si alguns conceitos, algumas teorias e vivendo de acordo. Pois bem, quando a filosofia diz que o homem é produto do meio, está se referindo a esse homem, o homem Certo. carnal. Mas quando o homem conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, conhecer que eu falo é conhecer e viver de acordo, não é? Conhecer com entendimento e viver de acordo. Então, esse homem, ele sofre a influência do meio, claro, né? Ele sofre. Porém, ele tem a possibilidade de não seguir ou de não ser afetado pelo meio, tá? Então, como eu conheço a palavra e eu tenho fé na palavra, eu não me deixo levar pelas circunstâncias. Eu não me deixo levar pela ambiência, pelo ambiente em que eu estou passando por um determinado tempo. Por exemplo, eu trabalho num ambiente de muita grosseria, de muito ignorância da palavra. Então, como conhecedor, não posso me deixar levar por esse ambiente. Não posso me deixar levar pelas pessoas ou pela teoria ou conceito que aquelas pessoas têm sobre a vida. Eu tenho que ser ali, o que a Bíblia diz, tem que ser o quê? Luz e sal, né? Naquele ambiente em que eu estou. Agora, eu não devo, né? Não devo ser é, inconsequente, ou seja, em vez de levar luz e sal, ou seja, em vez de temperar o ambiente e levar clareza para as pessoas, querer impor a minha condição de crente, de evangélico, Uhum. né? Ou de católico, ou de ateu, né? Até o ateu ele comete essa falha de querer impor para as pessoas o seu conceito, o que ele acredita, a sua fé. Uhum. Então, não pode haver imposição. O amor, ele é um sentimento, é assim, ó, o amor é uma causa, uma fonte que gera um sentimento de amor, que esse sentimento de amor deve gerar libertação, tá? Uhum. O amor liberta. O amor liberta. Se você tem, por exemplo, um relacionamento com alguém, seja amigo, irmão, esposo, pai e tal, e há
uma limitação das suas decisões, da sua tomada de decisões, ou seja, você se sente escravo ou dominado ou limitado pela outra pessoa, você não está sendo fruto ou não está vivendo num ambiente ou dentro do conceito do amor. Você está vivendo dentro do conceito da escravidão, dentro do conceito carnal, dentro do conceito secular, né? Secular. Portanto, o que é que faz com que nós tenhamos a força, tenhamos o discernimento de não sermos influenciados pelo ambiente? É o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra com prática, né? Entendeu? Aí, acho que a Dulce está falando, né? Se diz líder de igreja e ter tanto ódio no coração, como é o caso do Silas Malafaia. Assim, Dulce, às vezes a gente faz um julgamento equivocado das coisas. Não estou dizendo que você está fazendo. Mas, assim, por exemplo, às vezes a forma da pessoa se expressar, né, dá a entender que aquela pessoa está com ódio, que aquela pessoa está com grosseria, e não é verdade. Muitas vezes é a forma de se expressar. O que eu observo no Silas Malafaia é que ele, como está num ambiente político, né, ele tá ali influenciando, tentando influenciar o ambiente político, né, do Brasil. Tá? Então ele usa de expressões fortes que dá a impressão que é ódio, mas não é ódio, tá? Não é ódio. É só a força de expressão para chamar atenção. Não, e Né? ele tem esse perfil, né? Ele tem um perfil comportamental, mas firme, assim, né? Lembro, não só na TV, como na internet, mas pessoalmente ele tem esse perfil de falar mais firme, assim. Não necessariamente é uma grosseria, o jeito dele falar também. A gente conhece o Silas Malafaia de muito tempo, né, pai? Ele esteve aqui na igreja que a gente fez parte, né? Rodrigo Sadi, grande produtor artístico, produtor de eventos. Seja bem-vindo. Minha sogra Yolanda, lá do Tocantins, também está presente. Yolanda, sejam bem-vindos. Tá o nosso irmão, pastor Marcos, lá do Paraná, terra do café, né? Aí a dona Dulce está falando, nunca se deve misturar religião com política. É muito legal isso aí. Olha, dona Dulce, a senhora tem que entrar na live para trocar ideia com a gente, vai ser bênção, hein? Vamos combinar para a gente fazer ao vivo aqui. Participar e dar uma. Como é que chama? Dar um calor nesse debate aí, que é bacana. Mas, assim, um tudo isso aí debate, você. Essa frase dela aí é um grande debate, né, pai? Isso aí é uma coisa que é um conceito, né? Bem antigo e que não deve misturar política com religião. Alguns defendem que sim, outros defendem que não. Papai, mas eu, por exemplo. Quem está aqui também é Tamires Fidelis, fez a campanha do João Lira comigo, né, do Cícero Opa, Almeida. Tamires, seja bem-vinda. Então, sejam bem-vindos e a gente está falando sobre fé, sobre a diferença entre você agir, né, praticar a fé e sobre um beijão para vocês aí, Dulce. Obrigadão, tá? Muito obrigado mesmo. Em breve vou voltar por aí, viu? Em breve vou aí comer um mocotó, uma feijoada, uma buchada. Vamos daqui em breve. Estou me preparando aqui para dar uma passadinha por aí. Uhum. E assim, ó, existem as pessoas que têm a vocação religiosa, outros têm vocação política, né? A grande questão aí está em como essas pessoas trabalham isso, né? Tem pessoas religiosas que trabalham bem a política sem gerar, digamos, conflitos, sem gerar
confusão. Já outros não têm essa habilidade. E isso é que faz com que a gente vá aprendendo mais, não é verdade? Tudo isso serve com experiência. Miguel Guedes, seja bem-vindo. Então, pessoal, o que eu quero deixar hoje, assim, na mente, no coração de vocês, é que quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, quanto mais eu vivo a palavra, eu pratico a palavra, mais eu vou viver, eu vou viver bem, mais eu vou viver em paz. Eu sempre digo aqui para os meus filhos e para noras e família em geral, e digo também para os amigos, que tem duas maneiras de você viver. Tem uma maneira que você vive leve, que é com Jesus, e ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, tá? Então a gente pega o nosso fardo pesado, dá para ele e vive leve. Ou seja, não fica preocupado com o que está acontecendo, né? Uma coisa é você estar preocupado com algo, outra coisa é você estar atento ao que está acontecendo, né? E, então você pode viver de uma forma leve, como pode viver de uma forma pesada. Então, como é que eu vivo de uma forma pesada? Não levando em conta o ensinamento bíblico, né? Se eu não levar em conta o ensinamento bíblico, a minha vida se torna pesada. Mesmo eu estando dentro da igreja, mesmo eu estando dentro, trabalhando na obra, né? Eu vou estar vivendo uma vida pesada, né? Porém, se eu estiver dentro da igreja, se eu estiver envolvido com a obra, comprometido com uma obra, e levar em conta, considerar a palavra de Deus como foi ensinada, né, e deixada por Jesus, a gente vai viver, né, de uma forma leve e vai ver que tudo nessa vida tem solução. Uhum. Tá? Até tem assim um ditado, né, antigo que diz: só não tem solução para a morte. E isso não é verdade. Tá? Não é verdade porque Jesus ele ressuscita mortos, né? Uhum. Como tem vários exemplos na Bíblia, e temos vários exemplos de pessoas que foram a óbito, né? Foram a óbito, né? E ressuscitou, né? Ressuscitou através de uma oração de um irmão, de um pastor, de um padre, enfim. Alguém orou e ele ressuscitou. Isso nós temos hoje documentado, registrado, e você encontra na internet várias situações. Então, até para a morte tem solução, né? Até para a morte. Tem solução. E então, por conta disso, se tem solução para tudo, nós devemos viver da forma leve. Como? Através da fé. Uhum. Então, colocar realmente o controle na mão, deixar o controle na mão de Deus. Exato. Então, precisa tomar providências, precisa, por exemplo, se o seu problema é físico, tem um médico que pode lhe ajudar a corrigir esse problema físico, né? Melhor, mais rápido, enfim. Se o problema é mental, você tem religiosos, líderes, né, que conhecem a Bíblia, conhecendo a Bíblia, conhecem psicologia, Uhum. né, que pode lhe ajudar também. E tem os psicólogos, os profissionais da área da mente que podem lhe ajudar também. Se o problema é espiritual, então você tem, além das pessoas que são preparadas na palavra, praticantes da palavra, que vai lhe ajudar, e tem principalmente o Espírito Santo que habita em você para lhe dar o entendimento, o discernimento, o fortalecimento necessário de acordo com a sua necessidade ali, de acordo com a sua circunstância, né? Portanto, quando tem um problema, tem solução, né? Certa vez eu estava vendo eu estava lendo uma mensagem de um terapeuta e ele citou
uma passagem de Buda. E Buda, ele diz o seguinte, que se o problema tem solução, a preocupação se torna inútil. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, se tem solução, então não precisa se preocupar, é inútil você se preocupar. A preocupação não vai lhe ajudar em nada, não vai resolver nada, não vai trazer a solução, é isso que ele está dizendo. Você só perde tempo, né? Só perde tempo e sofre, né? E sofre, né? Mas o que é muito interessante, importante e bacana é que Jesus falou a mesma coisa. Não vos preocupeis com coisa alguma. Não vos preocupeis com coisa alguma. Só que as pessoas, não sei porquê, lê coisa alguma e entende algumas coisas. Lê coisa alguma, mas entende algumas coisas. E interessante também é que as pessoas têm o hábito, claro, por falta de conhecimento, tudo é por falta de conhecimento, tá? Tem o hábito de querer ajudar a Deus, né? Querer ajudar a Deus. Quando ele quer ajudar a Deus, né? Você falou, sou eu. Quando ele quer ajudar a Deus indo ao médico, né? Tá tranquilo, beleza. Mas querer ajudar a Deus em coisas que só Deus resolve, aí, meu irmão, é perda de tempo. Aí você entra na preocupação, né? Ou na ansiedade, quando é algo que você quer alcançar, que acha que não vai conseguir, que acha que está difícil, que acha que não merece, né? Aquele presente, né? Como é que chama? Aquela vitória, né? Aí você só sofre e não alcança aquilo ou não resolve o que está preocupando, né? A neurociência já mostra isso, né? Através de fotos e através de exames, né? Elétricos e eletromagnéticos, já mostra como esse seu, mostra como esse seu posicionamento mental altera o seu cérebro. Porque É sério isso? o cérebro é o órgão, né? É o componente do corpo humano que faz a transferência de energia de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu sentimento e a sua emoção. Então, quando você sente raiva, que a emoção de gritar, de bater, de falar palavrão vem, quem faz essa transferência física é o cérebro. O cérebro que comanda, né? Então, é preciso nós entendermos isso e começarmos a ter uma vida nova de uma forma leve, estudando a Bíblia e praticando o que a Bíblia diz. Exato. Mas se eu for praticar o que a Bíblia diz, as pessoas vão falar, vão criticar, enfim. Não tem problema, porque a vida é tua. Quem está sofrendo é você, não é a outra pessoa. As minhas dores só eu sinto. Então, se eu estou com fome, não é o Lucas comendo, ou a Dulce comendo, ou alguém comendo que vai matar a minha fome. Exatamente. Né? Então, se a Bíblia me traz libertação, se a Bíblia me traz vida, por que eu vou viver fora da Bíblia? Não é verdade? Então, eu tenho que viver de acordo com o que eu estou precisando, necessitando. Eu preciso de Bíblia. Aí eu estou falando de mim. A minha transformação, ela ocorre todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, lá em Romanos: não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra de Deus. Ele não diz assim, ó, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela ciência, pelo que a filosofia diz, pelo que os cientistas falam, não. Diz assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra de Deus. Então, eu fui tolo durante muito tempo porque não entendia isso. E achava que a minha inteligência era suficiente para alcançar o que eu queria alcançar. Sim. Como eu alcancei muita coisa. Porém, não é suficiente. Tá? Porque o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que o máximo que a gente possa alcançar. Né? Rafael Barbosa entrou também, Diogo Neckel. Diogo Neckel. É o Neckel, DK, ele é conhecido como DK, papai. DK. Então, o DK, que não é o de lá, né? Está presente, seja bem-vindo, tá? Fica à vontade aí. Então, é importante, amém, igualmente. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, tá, pessoal? Ter a consciência e praticar essa consciência, né? Sim. Porque a gente vive tendo consciência de muita coisa, mas não pratica o que precisa praticar. Exato. Então, não só ter a consciência, mas praticar essa consciência. Que nós falamos no nosso meio evangélico, né? Praticar de acordo com a fé, né? Então, pratique a fé que você tem, ok? Então, nós temos que praticar a consciência de que nós somos filhos de Deus. Segundo, nós temos o direito de praticar a nossa fé, de usufruir, né, do que Deus já estabeleceu, do que Deus já disponibilizou, tá, para nós, como está escrito na Bíblia, que Ele já nos abençoou, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Infelizmente, tem algumas palavras, né, que as pessoas não entendem, porque leva no litoral, no literal, que por exemplo, nas regiões celestiais, as pessoas tomam isso como sendo uma região distante. Sim. Né? Acima desse céu que nós vemos que o avião transita por ali. Aí pensa assim, regiões celestiais são as regiões mais altas do que o céu que a gente vê. E não é verdade, tá? Regiões celestiais são regiões invisíveis, regiões espirituais, regiões que não se vê, não se percebe com os olhos carnais, não se ouve com os ouvidos carnais, mas a gente consegue ouvir muito bem com os ouvidos espirituais, que são os verdadeiros, e com os ouvidos mentais, digamos assim, quando é algo a nível mental. Né? O que é a nível mental? O sentimento. Amor, ódio, tristeza, alegria, é a nível mental. Né? O que é a nível espiritual? Amor ágape, ou seja, o amor de Deus, ele é a nível espiritual. Tá? A fé é nível espiritual. Você, através da consciência da palavra de Deus, ou do que a palavra de Deus diz para você, você eleva esse pensamento a nível espiritual, e essa fé no espiritual facilita. Essa fé no âmbito espiritual, ela é como é que é? Ela essa palavra, ela flui, ela passa a fluir na sua vida de uma forma
perceptível, né? Perceptível. Ok? Deixa eu Alberto falar as Melo. pessoas que estão entrando aqui, papai, que legal. Ó, eu acho que tem que fazer às 8, porque tem muita gente entrando hoje, né, dona Dulce? Eu pensei que às 8 o pessoal estava Pois no é, caminho para trabalhar. olha isso. Tá a Nana Olegário, futura vereadora de Camboriú. Tá o Carlos Peixebela, também futura vereador de Camboriú, futuro. Alberto Melo, o Alberto, meu primo, né? Lá de Arapiraca, também está aqui. Tem uma galera entrando, que bacana. Aline Ramos, a chefe Aline Ramos também está aqui na nossa live, né? Chefe de cozinha, nutricionista, é fera demais. Esposa do meu personal trainer, o Tom. Sejam E todos muita bem-vindos. gente entrando aqui, né? Então, Maravilha. de repente, a gente vai fazer às 8. A galera tá toda entrando. Vai É, ser benção. Isso, papai. né? Então, dando continuidade ao nosso tema, né? Quanto mais quanto mais nós conhecemos a Bíblia, tá, pessoal? A palavra de Deus, como é que. Quando eu falo a palavra de Deus, é outra coisa que eu quero, assim, de certa forma, desmistificar. Eu falo a palavra de Deus, eu estou me referindo mais à palavra de Jesus, tá? Do que o Antigo Testamento. Por quê? A Dulce falando, sou eu que tenho um pé quente. Não, você é Dulce fantástica. Não, você, meu Deus, não, não, sucesso. não. Não, você não pode mais sair da live, tá? Não pode mais. Aí eu estou me referindo mais ao Novo Testamento, pessoal, mas entendam que o Novo Testamento é uma expressão ou uma manifestação do que está no Antigo, ou seja, o fundamento é o Antigo Testamento, né? Tá? Que esse nome antigo é só uma questão didática, tá? Questão didática. Então, o que está no Antigo Testamento, no Velho Testamento, é a base para o que Jesus viveu e deixou como manual de vida para nós, tá? Portanto, se você conhecer bem, olha, vou dar uma dica legal. Se você conhecer bem os 4 evangelhos, você vai ter uma vida totalmente diferente da que você tem hoje, tá? Se a tua vida já está excelente, se a tua vida já está fantástica, vai ficar ainda melhor se você estudar. Estudar. Pega o evangelho ali em Mateus, né? Os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Se você pegar esses 4 evangelhos, fizer anotações sobre o que esses 4 evangelhos falam, tá? Ali o que Jesus fez, o que ele fala, pensava, a forma que ele pensava, você vai dar um salto muito grande na sua vida, que cientificamente chama-se salto quântico, né? O salto quântico é quando você salta de um nível para outro, tá? Sem subir, digamos assim, degrau a degrau. Então você dá um salto grande. Então você pulou do degrau que você estava, você. Às vezes a gente, quando é criança, muito criança faz isso, criança, adolescente, pega e pisa num degrau, e em vez de pisar no seguinte, ele pisa 2, 3 acima, né? Então, o salto quântico é como se você fizesse isso. Você está no terceiro degrau e pula para o 10º, para o 8º, enfim, tá? Para o terceiro, quarto. Pois bem, o conhecimento dos evangelhos, dos 4 evangelhos, proporciona a você esse salto quântico, tá? E o dia a dia? Bom, o dia a dia, você vai aprender, viver o dia a dia, além dos 4 evangelhos, você vai aprender com as epístolas, com as cartas de Paulo, né? Aí você tem Paulo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos, observando que a carta aos Romanos é uma carta que é para nós, porque nós somos
nós somos da cultura, nós herdamos a cultura romana. Portanto, se você ler o livro de Paulo aos Romanos, tá? Você vai estar assim, ó, num nível de entendimento excelente para ter uma vida maravilhosa, que é a vida que Deus quer que todos nós vivamos. Tá, pessoal? Aí você vai ver que também vai ver que à medida que você for conhecendo ali, vai despertando o Espírito Santo, vai levando você para outros livros, né? E aí você, quando for comprar a sua Bíblia, você pode comprar aquela Bíblia que tem a referência ali. Então, por exemplo, tem uma passagem sobre fé. Aí está lá em Hebreus. Aí embaixo, no rodapé daquele versículo, às vezes até no meio dos versículos, tem ali, ó. Está dizendo assim, ó. Sobre fé, você pode ler também, por exemplo, sobre fé lá no Gênesis, quando trata da vida de Abraão. Aham. Aí você vê aquela referência, vai lá. Chega lá, você vai ter um entendimento de como era o pensamento sobre fé naquele tempo. Quando junta os dois pensamentos, digamos assim, aí você cresce espiritualmente. Cresce no conhecimento da palavra e cresce espiritualmente. Amém, pessoal? É É porque, isso que... assim, as palavras se conectam, né? Isso, Mesmo em um conecta. tempo ou em outro, as palavras se conectam, elas se fortalecem, né? Isso, Juntando uma com a outra, né? Comparando uma com a outra, né? Aí aí você tem também os livros importantes como do profeta Isaías, Jeremias, né? Que falaram muito de Jesus, né? Certo? Isso, exatamente. Quem está falando aqui, Rede Porta, não sei quem é a pessoa, está dizendo que são enfoques diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Que trouxeram ou escreveram de acordo com a sua ótica, e é justamente por isso que enriquece o nosso conhecimento, né? O que enriquece o nosso conhecimento no Evangelho é porque são 4 pessoas que escreveram com óticas diferentes. Com a ótica de um pescador, com a ótica de um médico, né, que é o Lucas, né, que foi médico, Uhum. né? Então você tem óticas diferentes, mas a mesma palavra, a mesma história, a mesma vida de Jesus sendo escrita ali. Até você vê também nos 4 evangelhos alguns milagres que não estão no outro, né? Então aí você tem também essa questão que foram momentos, eu creio que aquela pessoa, Mateus estava, mas o João não estava, enfim, coisa assim, né? Então, tudo isso é maravilhoso, né? Tudo isso é maravilhoso, né? Eu não sei que horas são aí, Lucas. Como é que tá aí? Faltam 10 minutos para as 9. Poxa, passa rápido. Então, pessoal, eu acredito que por hoje é só o que nós temos, né? E eu creio que se você rever essa live de hoje e compartilhar essa live com seus amigos, seus parentes, todos serão abençoados, porque nós trouxemos hoje assim um tema bem atual, Uhum. né, de uma forma bem aberta mesmo, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. O mais importante é que tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, que é para quem nós trabalhamos, para quem nós vivemos. Ok? Exatamente. Então, sejam abençoados na prática da palavra. A bênção, ela vem da prática da palavra. Quanto mais você praticar a palavra, né, ou uma palavra que você ouviu, né, que você ouviu através de uma palavra de alguém que leu a palavra para você, ou citou a palavra para você, ou você leu, a prática da palavra
é que manifesta a bênção, manifesta a cura, manifesta o milagre. Ok? Exatamente. Eu quero A gente agradecer está a lendo todos. a palavra, a gente está discutindo a palavra, e é o café com Bíblia, que a gente está fazendo Isso. todas as manhãs, né? No fim de semana agora que teve, o meu irmão fez cirurgia e também teve uma ação, acabou que a gente não fez sábado e domingo, mas a ideia é que seja todos os dias, 365 dias. Hoje é o 8º dia e amanhã vai ser às 8 da manhã de novo, né, pai? Amanhã às 8, Pode ser. né? Pode ser às 8. Me parece que às 8 o pessoal gostou mais da entrada às 8 horas, né? Estou vendo aqui o bandeirinha aqui do Brasil, me parece que o Alexandre Portensky, não sei, Deve né? Que ser. ele usa esse Esse selo. símbolo nacional aí. Ô, Dulce, sou fraca, um dia eu aprendo. Não é fraca, não, você é a imagem e semelhança de Deus, Dulce, né? Lucine, E o é uma aprendizado é coisa, todos os dias. Isso é é uma das aprendizado é coisas todos os dias. que nós temos que nos habituarmos com a declaração, né? A declaração da palavra. O que é que você declara sobre você? O que é que você declara sobre as pessoas? Declara sobre os filhos, os netos? Nós temos que declarar o que a Bíblia diz, né? Então a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então temos que declarar isso e crer nisso. Se você crê que é forte, você vai ver que a sua musculatura vai corresponder na hora que precisar. Se você Exatamente. crê que é fraco, que não consegue levantar um peso X, você não vai conseguir, porque é assim que o seu cérebro vai enviar a energia, a força, referente àquilo que você declarou. Vou dar um exemplo para vocês disso aí, né? Que não, é nada, isso é conversa, não. Ó, nós sabemos, se você Verdade, procurar, verdade. se você procurar na internet, você vai ver muitos momentos que uma criança, por exemplo, conseguiu levantar um peso impossível para ela, para tirar ou para salvar o pai ou a mãe, um cachorro. Se você procurar na internet, vai ver por quê. Por que isso acontece? Né? É porque essa pessoa tem a força. Ela tem a força. Só que não tem a consciência que tem a força e vive como se não tivesse aquela força. Uhum. Né? Mas na hora de um livramento, na hora de uma salvação, né? De salvar alguém, o cara não sabe nadar e pula no rio. É, E consegue sair, né? Tudo isso aí é porque nós não conhecemos a força que temos. exatamente. Nós não conhecemos o poder que é ser e viver como um filho de Deus. Exatamente, exatamente. A força é Deus e você é a semelhança dele. Amém? Ok? Aí. Pessoal, obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso. Acredite que hoje é o melhor dia da sua vida, porque é o dia que Deus colocou para você viver. Então é o melhor. Deus só coloca o melhor para nós, não é verdade? E assim será. E amanhã você pode trazer um testemunho do que Deus fez na sua vida hoje. Ok, pessoal? Um abração, Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Até Obrigado. amanhã às 8 da manhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.